Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua família e a tua casa. Eu estou de volta aqui no canal. Quero trazer hoje um estudo da palavra de Deus para o teu coração e nós iremos falar hoje sobre tatuagem. É isso mesmo, nós iremos hoje falar um pouquinho sobre esse assunto que é um assunto muito questionado, perguntado por muitos cristãos. Muitas pessoas querem saber se pode ou não fazer. Crente pode fazer tatuagem, cristão pode, é pecado, tá na Bíblia ou não tá na Bíblia. E eu quero te passar hoje aqui algumas coisas a esse respeito. E ao final desse vídeo eu quero dar a minha opinião pessoal. Eu não quero vir aqui e te falar que é pecado ou que não é. Né? Seria muito fácil para mim chegar aqui e falar para você, não faz que é pecado. Mas tem um texto na Bíblia em que muitos usam para dizer que é pecado, que está na Bíblia. E é isso que nós iremos falar no vídeo de hoje sobre tatuagem. É ou não é pecado? Muito bem, meus queridos, eu sou o pastor Eliosmar e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre tatuagem, amém? Abra aí a tua Bíblia, nós iremos estudar um texto, meus queridos, que é usado por muitos pregadores. Já vi muitos pregadores pegar esse texto e afirmar que isso está dizendo que a Bíblia está condenando, proibindo o uso, o fazer da tatuagem. Pois bem, vamos ver o que está na Bíblia. Eu quero te trazer, não quero te trazer a minha opinião, o que eu acho. Ao final do vídeo, sim, eu vou te dar uma opinião, um princípio meu. Mas o que a Bíblia diz sobre esse respeito? Olha, Levítico, capítulo 19, o verso 28, a palavra de Deus diz assim, ó: pelos mortos não fareis incisão nos vossos corpos, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Eu li aqui uma tradução um pouquinho diferente, mas outras traduções, como a Almeida, diz que pelos mortos não fareis marca alguma. Queridos, o que está acontecendo no contexto desta passagem? Deus dá diversas leis para Moisés, para dar ao povo, e dentro desse era um conteúdo com muitas leis. Então, o povo de Israel viveu durante muitos anos e muitos anos no Egito. Então eles aprenderam muitas coisas com os egípcios. Deus queria agora que esse povo saísse do Egito e não levasse as antigas práticas do Egito para aonde eles estavam indo, que era a terra prometida. E esse era uma das leis que Deus diz, olha, pelos mortos, se você for analisar o texto, o Senhor está dizendo, ó, pelos mortos não fareis marca alguma. Na tradução que eu li, diz, pelos mortos não fareis incisão alguma, ou seja, não faça nenhum corte no seu corpo pelos mortos, porque era uma tradição daquele povo, né? E outros povos também tinham isso de se cortarem, fazer marca, fazer incisões no corpo pelos mortos. O Senhor está dizendo, não fareis marca alguma, não dareis golpes. Tem algumas traduções que diz, não dareis nenhum golpe na sua carne pelos mortos. Isso aqui não está dizendo exatamente que o Senhor está dizendo que é pecado fazer a tatuagem. Porém, eu quero entrar num princípio bíblico, que nós temos um princípio. A Bíblia te dá alguns princípios que nós podemos entender se é pecado ou não. Se eu devo ou não devo fazer uma tatuagem. Tá muito comum nos dias de hoje, as pessoas, os jovens, eles querem fazer tatuagem. Mas será que eles estão tão corretos? Será que está certo? Qual é a motivação? Né? Nós iremos analisar alguns princípios dentro da Bíblia. E eu quero que você acompanhe comigo. Olha, é preciso analisar alguns pontos nesse sentido e nós vamos analisar. O primeiro ponto que nós devemos analisar é sobre se isso glorifica a Deus. A palavra do Senhor fala lá, olha, eu quero que você acompanhe comigo. 1 aos Coríntios, capítulo 10, o verso 31. 1 aos Coríntios 10, 31. Eu quero que você leia comigo. Porque assim, a Bíblia diz que tudo que nós formos fazer, que seja para a glória de Deus, certo? E Paulo vem explicando sobre essa liberdade cristã no capítulo 10 e o verso 31, que diz assim, ó: portanto, quer comais,
quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então não importa o que eu faça, eu tenho que fazer para a glória de Deus. E aí eu tenho que me perguntar, será que se eu fazer uma tatuagem, eu vou estar glorificando a Deus? Será que se eu fazer uma tatuagem é para a glória de Deus? O que me motiva? Qual é a minha motivação para eu fazer uma tatuagem? Será que eu estou indo contra os princípios bíblicos? Será que eu estou indo contra o meu pai, contra a minha mãe que não aceita? Muitos jovens querem fazer uma tatuagem, mas o pai sempre teve essa mente focada na Bíblia de que não pode, você não pode fazer uma tatuagem, isso não é coisa correta de se fazer. Então, qual é a motivação? Isso você tem que pensar. Isso vai glorificar a Deus? Isso vai ser para a glória de Deus? É o primeiro ponto que você deve analisar. O segundo ponto que nós iremos analisar é que tipo de tatuagem você está querendo fazer. Existem inúmeras tatuagens hoje que são feitas. Dragões, caveira, inúmeras coisas. Não dá nem para falar aqui quantas símbolos e imagens de tatuagem que dá para se fazer. Aí a pessoa fala, mas eu quero só uma coisinha pequenininha, né? Qual é o tipo de tatuagem que você quer fazer? Tem tatuagens que simbolizam o satanismo, tem tatuagem que simboliza, não estou dizendo aqui, não quero ir contra religião nenhuma, nem contra ninguém, eu estou falando aqui de princípio bíblico, de princípio daquilo que eu acredito e daquilo que eu sigo. Então, qual é a tatuagem que você quer fazer? De repente você quer fazer uma coisa que o significado é totalmente ao contrário do que você imagina. Você precisa primeiro saber qual é o significado dessa tatuagem que você está querendo fazer. Amém? Mais um ponto a se analisar. Olha, será que isso vai escandalizar alguém? Será que eu fazer uma tatuagem vai causar escândalo no meu irmão? Paulo também nos dá um direcionamento nesse sentido a respeito dessa minha liberdade. Porque eu tenho liberdade, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, com a minha pele, eu posso fazer o que eu quiser com a roupa que eu visto, mas Paulo está falando de uma liberdade que eu preciso tomar cuidado, não é só eu, é com o meu irmão. O que a outra pessoa vai falar? Muitas pessoas falam, eu não estou nem aí pro irmão, eu não estou nem aí pro outro, eu não estou nem aí pro que ele pensa, pro que ele imagina do que eu faço. O que eu faço é eu e pronto, acabou, ou eu e Deus. Porém, Paulo nos dá um direcionamento nesse sentido, e eu quero que você abra comigo primeiro aos Coríntios, no capítulo 8. Olha o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios, no capítulo 8, do 9 ao 13. Verso 9 do capítulo 8 de 1 Coríntios. Paulo vai dizer assim, Vede, contudo, que essa liberdade não seja de alguma maneira um motivo de tropeço para os fracos. Olha aqui o primeiro verso que eu quero que você analisa. Vê se essa sua atitude, se essa tatuagem que você quer fazer, ela não vai causar tropeço para o irmão que está mais fraco. De repente você é fortalecido na fé, você já está enraizado, já tem um tempo de evangelho, então você já está num patamar um pouco melhor, você tem uma fé mais estruturada. Porém tem aquele irmãozinho que começou agora, aquele irmãozinho está começando a caminhar na fé e ele não tem muita experiência. Será que a tua tatuagem não vai fazer com que o teu irmão que é mais fraco, ele venha a cair? Ou ele venha se escandalizar? E isso não vai ser bom para você. Aí Paulo continua dizendo, pois se alguém tiver, o verso 10, pois se alguém vir a ti que tens conhecimento à mesa em templo de ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzindo a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Olha aqui, Paulo continua falando sobre esse irmão um pouco mais forte e o irmão mais fraco, que nós precisamos tomar cuidado com essa liberdade que nós temos. E assim, pelo teu conhecimento, perecerá o irmão fraco, por quem Cristo morreu. Ou seja, eu preciso tomar cuidado com as minhas atitudes, isso abrange
toda uma vida espiritual com Deus. Não é só a questão da tatuagem. Aí alguém pode falar, irmão, mas e as irmãs, os irmãos que vivem com a Bíblia debaixo do braço, andando de terno, andando as irmãs de saia grande, mas tem uma língua que, né, acaba falando mal da vida dos outros. Também está errado. Eu não posso fazer nenhuma coisa e nem outra. Por quê? Paulo está dizendo assim, ó, Jesus Cristo morreu por mim, que já estou um pouco mais, isso eu estou dizendo num sentido geral, pode ser você do outro lado, mas o que acontece? Você pode estar em uma posição um pouco melhor, mas tem um irmão que está fraco e vai olhar e falar, não, peraí, o que ele está fazendo não está errado, eu não acredito, eu não quero ser crente desse jeito, igual esse irmão está sendo. Né? Eu já vi muitos casos de pessoas falar assim, ser crente igual aquele, eu não quero, eu quero ser um crente diferente, eu não quero fazer dessa forma. Ou seja, aquele irmão se escandalizou pela minha atitude, tá? Então, tome cuidado com essa liberdade. Não, eu vou fazer e que exploda o mundo. Não é por aí. Tenha princípio. A Bíblia te dá um princípio. Olha, o verso 12. Ora, pecado assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Ou seja, eu fiz o meu irmão pecar e eu também acabei pecando. Por quê? Eu não tomei cuidado de olhar para aquele meu irmão mais fraco na fé e eu acabei fazendo uma coisa que fez o meu irmão tropeçar. Ou seja, o meu irmão pecou, saiu dos caminhos do Senhor ou murmurou e eu, por outro lado, estou aqui me sentindo, não, o que eu fiz está ótimo, está tranquilo. Não, você acabou fazendo com que o irmão tropeçasse e você acabou pecando junto com ele por conta da sua atitude, tá? Então, esse é alguns dos princípios que precisa analisar. Será que vai escandalizar se eu fizer uma tatuagem? Ó, o verso 13. Pelo que, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Olha só o que Paulo está dizendo a respeito da liberdade. Não é aqui, irmão, não posso comer carne mais. Não, não é nesse sentido que Paulo está dizendo. Paulo está dando um exemplo de que se o comer carne vai escandalizar o meu irmão, se eu, Eliosmar, comer carne escandaliza o meu irmão, é motivo de tropeço para ele, eu não vou comer mais carne, Paulo está dizendo. Ou seja, se eu fazer uma tatuagem e essa tatuagem vai escandalizar o meu irmão, eu não vou fazer. Ah, alguém vai olhar na igreja e vai escandalizar. Não, não faça. Porque você vai ser um motivo de tropeço para uma outra pessoa. E isso vai ser cobrado de mim e de você. Assim como nossas atitudes em não amar o próximo, em não cuidar do órfão, em não cuidar da viúva, tudo isso vai ter consequência. Por quê? Eu que estou aqui, ó, com a Bíblia e que sou conhecedor, né, que diz que sou conhecedor, se eu não pôr isso aqui em prática, Paulo está dizendo, você também vai fazer com que o fraco perece. E é assim muito nos nossos dias. As pessoas falam que ama, tem uma frase que é muito falada no mundo hoje, no mundo em que nós vivemos, estamos juntos. Fica tranquilo, estamos juntos. Só que, irmãos, esse estamos juntos, ele precisa ser seguido de atitude real. Essa atitude do estamos juntos precisa ser na hora que o meu irmão precisar eu dizer, estamos juntos, estamos aqui. Só que muitas das vezes, esse estamos juntos, ele só é de boca. Ele só sai daqui, ó, mas não é atitude. É igual amor, as pessoas falam que amam, que ama, que ama, que ama, mas não demonstra. Num casamento, não é diferente. Não adianta nada o esposo falar para a esposa, olha, eu te amo, mas as atitudes dele demonstram o contrário. A esposa fala que ama o esposo, mas as atitudes não condizem com o que ela está dizendo. Né? A minha esposa costuma dizer que é melhor você não falar que ama e as suas atitudes demonstrar que você ama. E eu concordo plenamente com isso. Então Paulo está dizendo, se eu comer carne vai escandalizar o meu irmão, eu não vou comer. Amém? Mais um ponto a ser analisado antes de nós ir para o próximo ponto, eu quero só ler com você um pouco onde que Paulo está dizendo que tudo me é lícito. Eu posso fazer qualquer coisa. Ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 12. Ó, olha o que Paulo está dizendo. Isso aqui, Paulo está dizendo a respeito da imoralidade sexual.
tá? Paulo está falando num sentido de... Ele vem falando no capítulo 6 sobre o litígio entre os irmãos e ele vem falando sobre a respeito aí da imoralidade sexual. Então ele diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você pode fazer o que você quiser. Tudo te é lícito. Paulo está dizendo tudo me é lícito, mas nem tudo isso vai me edificar. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei me levar por nenhuma delas. E é isso que eu tenho procurado fazer. Eu posso fazer qualquer coisa eu posso fazer. O crente pode fazer qualquer coisa? Pode. Você pode fazer qualquer coisa, porém vai ter consequência. Não pense você que você pode tomar a atitude que você quiser, que você não vai sofrer consequência. Vai ter consequência sim. Os nossos atos vai ter consequências, sempre terá consequências. Você pode fazer o que você quiser, mas vai ter consequência. Não adianta você plantar feijão e querer colher milho que não vai dar certo. O que você plantar, aquilo que você plantar, você vai colher. Preste bem atenção no que eu estou te falando. Amém? Agora, ó, outro ponto a analisar é, será que você vai sentir paz com isso? Essa tatuagem que você vai fazer, ela vai te trazer paz no teu coração? Analisa comigo, Colossenses, ó, Paulo dizendo aos Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3 e o verso de número 15. Olha o que Paulo diz, ó. Verso 15 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vosso coração e sede engrandecido. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos, aconselhando-vos. Isso aqui segue o verso. Então Paulo está dizendo, ó, que a paz de Deus, para a qual fostes chamados, habite em um só corpo e domine em vosso coração. Eu preciso ter paz no meu coração e saber que aquilo eu estou tranquilo. Aquilo não está me incomodando. O Espírito Santo, ele te incomoda a respeito de algumas coisas. Eu quero só ler mais um verso e eu quero te contar uma história que aconteceu comigo. Romanos capítulo 14 e o verso 22. Uma certa feita, um tempo atrás, eu fui convidado a ministrar um casamento. Isso eu estou te contando o que aconteceu comigo e que me incomodou. Eu fui convidado, né, me senti muito honrado para ministrar esse casamento num sítio, um lugar muito bacana. E eu fui ali, ministrei o casamento, foi uma bênção, deu tudo certo. E participei ali da confraternização com amigos e familiares daqueles casados. O que ocorre? Algum tempo depois, eu estava fazendo uma mudança na minha casa e precisei sair para a rua para comprar alguma coisa, acho que parafuso, não me lembro ao certo. Eu estava com a camiseta de um time de futebol, de boné e de bermuda. E eu estava adaptado, sempre gostei de usar bermuda. Ah, irmão, você já vai falar de roupa? Vai falar que é pecado usar short, bermuda? Não. Eu vou te falar aqui o que aconteceu e que me incomodou. Eu encontrei na rua a moça que casou, a moça que eu ministrei o casamento. E aquela moça olhou para mim e falou, paz, pastor. Eu falei, ô minha irmã, paz do Senhor. E ela ficou assim, na hora. O Espírito Santo me tocou de uma forma. Aquela mulher se escandalizou pela roupa que você está vestido. E eu olhei para mim, eu tava parecendo um moleque, vamos falar um português bem claro aqui, de boné, camisa de time, bermuda e chinelo. Aquela mulher, ela olhou para mim e ela parou, eu falo, meu Deus. Imagino que ela pensou assim, será que esse homem é o mesmo que fez meu casamento? Será que desviou? Não é possível. Então, a partir daquele dia, irmãos, o Espírito Santo me incomodou e eu não saio mais na rua de qualquer jeito. Por quê? Eu sei que tem pessoas que não, tem pessoas, o que é escândalo para você não é para outro, o que é para mim não é para outro. De repente, aquela mulher olhou para mim e ela ficou totalmente escandalizada com a minha situação, a roupa que eu estava vestido. Isso eu estou falando de roupa, isso abrange em tudo. Alguém vai olhar a tatuagem que você fez e olhou e vai falar assim, nossa,
Meu Deus, essa irmã fez essa tatuagem, esse irmão fez uma tatuagem. Né? Ou seja, isso vai te trazer paz no teu coração? Será que você vai ficar tranquilo? O Espírito Santo não vai te cobrar o que você, essa sua atitude em fazer uma tatuagem? Vamos ver o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 14. Capítulo 14 de Romanos e o verso 22 e 23. Ó. Paulo dizendo, ó. Verso 22. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aqueles que não se condenam naquilo que é prova. Ou seja, se eu fiz algo e não está me condenando, tranquilo. Fica em paz. Aquele, porém, que tem dúvidas se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Como que está o teu coração? O que te motiva a fazer uma tatuagem? O Espírito Santo não está te condenando? Não está aí te condenando, eu não estou dizendo no sentido condenar. Mas assim, tá martelando e você tá pensando, puxa vida, isso é errado, não vai ser legal eu fazer. E agora, eu quero te dar um parecer meu, pessoal. Eu tenho 2 tatuagens, eu tenho o nome de um filho aqui e tenho o nome de um outro filho aqui. Nos tempos de rebeldia, eu vou dizer assim, e eu acabei fazendo. Hoje eu tenho um problema com a minha filhinha de 3 anos que ela olha e fala, papai, cadê o meu nome? Não tem meu nome no seu braço. E aí eu preciso explicar para ela, eu já estou explicando a respeito disso. Eu hoje não faria como servo de Deus, eu não faria por esses princípios que eu acabei de te passar. Por quê? Eu sei que vai escandalizar alguém. As pessoas que me conhecem, as pessoas que hoje eu tenho pessoas que me conhecem daqui do YouTube, de outros lugares. Então, eu não faria, Eliosmar, não faria uma tatuagem. Mas se você quer fazer e isso não te condena, a Bíblia não diz que é pecado você fazer. Porém, a gente tem alguns princípios. Aí alguns podem olhar, irmão, olha pastor, mas tem gente que usa o texto que Paulo fala a respeito de não useis os vossos corpos para a prostituição. Paulo, naquele sentido, Paulo está falando do corpo, para não usar o corpo às imoralidades sexuais. Para o homem não se contaminar com outras mulheres, não contaminar o seu casamento com prostitutas, com mulheres na rua. E não é do corpo. Esse corpo aqui, a Bíblia diz que esse corpo vai voltar para a terra. Aí alguém vai falar assim, não, você não pode ir para o céu com o corpo mutilado. Não, não é esse meu corpo que Deus quer, não. Por quê? Você já imaginou as pessoas que sofreram um acidente, que foram espancados, que sofreram tortura, que perderam seus membros? Como que essa pessoa vai chegar diante de Deus? Não é esse corpo que Deus quer. Deus quer o meu coração. Tem pessoas que têm tatuagem e que têm uma intimidade muito grande com Deus através da Bíblia. E tem muitos que não têm tatuagem e que se diz ter intimidade com Deus e não tem. Essa é uma realidade. Eu não estou aqui defendendo o que você tem que fazer. Eu preciso que você veja esses princípios que eu te passei para se isso realmente vai glorificar a Deus, se isso vai fazer alguém tropeçar. E o que te motiva? Qual vai ser a tua motivação para fazer uma tatuagem? Então, no meu ponto de vista, Eliosmar, hoje eu não faria uma tatuagem. Amém? Então, isso é o que eu queria passar no vídeo de hoje para você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com os teus amigos para que eles também tenham conhecimento da verdade. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aí o teu joinha, deixa o seu gostei, que vai ajudar muito. Ative o sininho de notificações aqui, ó, que esse sininho de notificação faz com que o YouTube te avise quando eu postar um novo vídeo. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.